Bater na cabecinha do gato. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a abordagem, a prioridade. Isso é da alta evoluciologia, que é a condição da identificação da realidade mais relevante a ser colocada e atingida em primeiro lugar no momento evolutivo, seja para a consciência em si ou para o grupo karma, o grupo evolutivo da consciência. Agora, a primeira prioridade, que é a chamada primo-prioridade, a prioridade de tempo, a prioridade de ordem, a prioridade de categoria, as definições das autoprioridades, o conteúdo prioritário, o saber prioritário, o senso de urgência. É uma coincidência danada, pelo seguinte, esse senso de urgência, me pediram para trazer um verbete no dia 30, que vai ser inaugurada a tertúlia. E eu queria pedir a vocês para trazer justamente o senso de urgência. Agora, esse verbete hoje está falando isso, eu nem tinha lido, não estou sabendo aí como é que está. Então, vocês estão de acordo que a gente traga, né? Senso de urgência, que é mais ou menos de acordo com isso. Ele é simples, mas não é tão simples assim. A gente tem que entender o que é o senso de urgência. E também eu vou dar uma listagem lá no verbete de 40 tipos de senso. Agora aqui, o senso de priorização, a maturidade do livre-arbítrio pessoal, o pé de meia como prioridade, a carreira profissional como prioridade, a formação da dupla evolutiva como prioridade, a habitação pessoal como prioridade, a condução pessoal como prioridade, a autodisponibilidade prioritária, e por aí vai. Nós falamos também lá, na página 31, sobre 15 categorias de prioridades inteligentes, pertinentes e oportunas. Os 15 tipos, categorias de prioridade. E no fim nós falamos, o tema da prioridade se insere entre os mais comuns, incisivos e inafastáveis, dentre todos os interesses dos componentes mais lúcidos da humanidade terrestre, hoje e sempre. Prioridade é realmente um tema que ninguém pode esquecer. Como está você perante as próprias prioridades evolutivas? Existe algum fator novo para ser acrescentado hoje nessas prioridades pessoais, quer dizer, da pessoa? Agora, eu quero dizer que esse verbete, ele é o 1022, tem 4 páginas, tem 39 logias e tem 7 máximas. Se a Rosa quiser trabalhar, pode trabalhar nos trinômios e na filiologia. Falta pouca coisa para completar mais, aí aumentar mais 2. Agora eu tenho aqui já umas perguntinhas, uma situação. Li muitas coisas sobre o sonho. Pergunte se é importante para a vida humana porque sonhamos ou não. Gostaria de ouvir sua opinião. O caso todo é o seguinte, sonho é um processo do onirismo. As pessoas gostam de falar muito em sonho, e inclusive o próprio Freud tirou partido do sonho, com interpretação dos sonhos aplicado na vida comum. Agora, sonho é complicado porque existem muitas modalidades e muitas causas dos sonhos que nós temos. Uma boa parte dos sonhos, eles são, mais de 51%, são sonhos negativos, são pesadelos. Por isso, é até bom quando a pessoa não lembra muito do sonho, porque ela vai lembrar de pesadelo. Isso é regra internacional, todos os estudos que já fizeram até agora. Outra coisa, toda pessoa sonha, mesmo aquela que acha que não sonha, ela sonha. Só que ela não tem a rememoração adequada, porque bate o pino na cabeça. Agora, sonho tem uma opção de condições, é um estado alterado da consciência, igual que a projeção, do jeito que é que tem uma série de fenômenos parapsíquicos. Agora, uma coisa muito séria no processo nosso, dos atributos conscienciais, das propriedades, faculdades mentais, e também desses estados alterados da consciência, que o nome técnico internacional é xenofrenia. Xeno quer dizer estranho,
quer dizer, a manifestação de uma estrutura fenomênica estranha, que é a que altera a vigília física ordinária nossa. Então, no meio dessas xenofrenias, nós temos que lembrar o seguinte: uma pessoa, ela vai dormir, ela fecha os olhos, ela às vezes vai entrar num processo inicial que fica entre a vigília e o sonho, e chama hipnagogia. Ela às vezes pode entrar num sonho. Esse sonho pode virar, às vezes, um pesadelo, é um sonho mau, mais carregado. Ali, às vezes, ela pode entrar na descoincidência, ela entra na projeção consciente. Dessa projeção, ela pode sair, vai no lugar. Às vezes, pode fazer até uma clarividência viajoura. E por aí vai. Depois, quando ela volta, ela fica na hipnagogia. Fica naquele negócio, que ela está para acordar ou não. Então, os sons ficam distantes, tudo fica à distância. Estudos são condições xenofrênicas ou de estados alterados da consciência. O sonho está no meio disso. Agora, o sonho é o mais complicado, mas também é o mais pobre, com tudo que ele apresenta, porque é muita coisa de imaginação, é de fantasia, é processo de alucinação da pessoa. Sonho, de modo geral, a gente não deve levar muito em consideração. O que a pessoa deve fazer é anotar. Se aquilo tiver alguma conotação oportuna com a vida humana, vai aparecer com o tempo. E os fatos vão corroborar, vão ratificar essa realidade. Um sonho só pouco adianta. É preciso ver aquilo que impressionou, mas que teve resultado positivo, imediato para a vida humana da pessoa no dia a dia, na vigília física ordinária. De modo que não perca muito tempo com sonho. Sonho é igual literatura, arte, imagética, quer dizer, das imagens, a pictografia. Isso é coisa superficial. A gente não pode dar muito valor. O que interessa é a vivência, interessa é o conteúdo, é o fenômeno em si. Então, em vez de sonho ou sonho lúcido, o melhor que uma pessoa pode fazer é procurar descoincidir e ter projeção consciente. Mesmo que seja em cima do seu corpo, no teto do seu quarto, isso aí já muda tudo a vida da pessoa. É muito importante. Ora, outra pergunta. A trabalho conjunto dos duplistas no extrafísico potencializa, quer dizer, o trabalho conjunto dos duplistas no extrafísico potencializa a assistência? É lógico. Não potencializa só isso, não. Potencializa a vivência em comum, potencializa o trabalho da pessoa, enfim, uma série de condições que tem. O trabalho assistencial extrafísico reflete muito positivamente na vida humana. Uma terceira. Na tertúlia de sábado, o senhor informou a um tertuliano sobre uma técnica de masturbação desassediadora masculina. E para as mulheres, qual seria a opção? Olha aqui, já que você está querendo, a sua carência está muito grande, o problema todo é o seguinte, é o mesmo bidê, tipo português, e o processo da água tem que ser lembrado, em vez de ser no corpo do pênis, ou na glande do homem, vai ser no clitóris. Agora, só tem uma coisa. Mulher é complicada. A mulher tem, basicamente, 3 orgasmos. O homem só tem 2. Então, esses 3 orgasmos dela cria problema devido ao introito vaginal e o processo do clitóris. Tem mulher que só tem orgasmo quando tem com penetração. Tem outras que só tem orgasmo, independente da penetração, que não adianta nada, só com alguma coisa através do clitóris. Essas que trabalham com clitóris e que têm orgasmo, vale a pena essa técnica que eu estou dando. Para as outras com penetração, está difícil. Agora, ó, quero dizer de modo geral para tudo quanto é mulher que estiver ouvindo aí. Esse processo de orgasmo feminino é mais um problema de repressão e processo psicológico. É aquilo que a mulher pensa. Se ela pensar em ter o orgasmo, ter o clímax do processo, da sensibilidade, da hiperexcitabilidade sexual, qualquer mulher alcança o orgasmo. Mas ela tem que pensar no que ela está querendo e, vamos dizer, fazer a confluência dos seus esforços para que o sistema neurológico dela funcione no problema. Agora, não há dúvida que a maioria funciona bem através do clitóris.
Outra coisa, toda mulher devia se conscientizar de uma coisa seríssima. Por exemplo, os homens não têm nenhum órgão sexual só sexual. Só a mulher que tem, que é o clitóris. É tanto que já teve uns amigos nossos que queriam fazer um abaixo-assinado e outros queriam fazer um piquete. Queremos o nosso órgão sexual. Queremos o órgão sexual. E eu saí na rua para pedir isso, para alguém dar um jeito. Que o homem não tem. Eu vivo falando que o corpo da mulher, o ginochakra, o ginossoma, ele é superior ao androssoma do homem. Vocês querem prova maior do que essa? O único órgão sexual exclusivo para sexo que existe é o clitóris. E é a mulher que tem. Até o momento eu não vi homem nenhum que desse um jeito de arranjar clitóris. Mesmo esses que fazem transexualidade. Tá certo? De modo que usa tudo aquilo, qualquer coisa, você olha a gravação do que é que eu falei no sábado, e em vez do processo trabalhar com pênis, vai trabalhar com clitóris, no caso. Se a mulher, eu estou repetindo, se a mulher tiver sensibilidade clitoridiana, ela vai se dar bem com isso, não precisa fazer fantasia nenhuma e vai ficar livre dos assediadores. Agora, uma coisa séria em tudo isso, a fantasia sexual é uma das piores coisas dentro da sexomática. Isso deve ser evitado. Esse é o motivo que eu falo nessas técnicas aqui, que é para aliviar e melhorar a condição geral de milhares de pessoas que têm carência afetiva sexual por aí afora. Outra pergunta. Estuda a projeção da consciência desde os 12 anos. Leio livros 1000. Medito diariamente. Assisto a tertúlia sempre. Tento manter uma higiene mental. E hoje, com 24 anos, ainda não consigo me projetar. O que deveria tornar prioridade no meu dia a dia para conseguir meu intento? Olha, parece que você está fazendo a coisa mais avançada que tem, que é a saturação projetiva. É pensar no processo da projeção o tempo todo e se envolver com isso. Agora, junto com isso, você não falou aqui, uma coisa muito séria é o estado vibracional. A pessoa começar a mexer no estado vibracional para ela poder dominar, caracterizar, identificar melhor o processo da energia consciencial pessoal dela. E com isso, então, ela pode fazer uma relaxação psicofísica, muscular, progressiva, e com isso ela pode sair do corpo com mais lucidez. Agora, ó, a técnica melhor que tem, que atinge a maioria das pessoas, é a seguinte: deite-se de costa, relaxe tudo que você pode, mas tem que relaxar tudo, até a bochecha. Relaxar da tal maneira que é como se o seu corpo tivesse cadavérico. Ele ficou, então, totalmente, vamos dizer, adormecido. O nome disso chama-se letargia. Se uma pessoa consegue levar a si mesma na letargia, ela vai começar a ver o processo da saída, da decolagem consciente, da descoincidência virgem. Letargia. Agora, para isso, olha lá no Projeciologia, que tem a técnica da musculação, que a gente estuda pelo músculo, e vai ver a relaxação muscular progressiva. Aquilo é técnica aceita internacionalmente, porque funciona. Qualquer pessoa pode chegar na relaxação. Sem relax, não dá para a pessoa ter decolagem consciente e nada disso nós estamos falando. É preciso haver relaxação mesmo. A minha tia vê a íris ocular de algumas pessoas acidentadas, esbranquiçada. Ela não sabe interpretar esse fenômeno. O que o senhor acha? Olha, aí precisava de ver com calma e conversar com ela para ver realmente o que é, quais as impressões dela a respeito disso. Isso pode ser um processo de ectoplasmia, mas pode ser também outras coisas. Precisa de ver com calma. Eu não posso chutar aqui que isso seria leviandade da minha parte falar aqui. A gente tem que estudar isso mais. Agora, eu quero então lembrar aqui então que no dia 30 nós vamos inaugurar o tertuliário e o verbete vai ser senso de urgência. Nós já vamos começar a imprimir isso, preciso saber quantas pessoas vêm no dia para fazer mais, porque tem que grampear isso aí, etc. tal. Senso
de urgência. Agora, outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte, uma das pessoas mais taxicas que eu tenho aqui na minha equipe, que trabalha comigo, e que é terrivelmente de lucidez rápida, eu indiquei para ela e forneci emprestado 4 temporadas do Monk. E ela embirutou. Ela viu a mesma coisa que eu. É a melhor série que já fizeram em cinema até hoje. Pelo seguinte, aquilo que você pode aprender, aquilo que você pode ver, o alcance do processo da pessoa. Vocês sabem quem é a pessoa que eu estou falando? É a Nara. A Nara é viva que é o negócio. A Nara é da sociologia, vocês sabem. Ela viu, enfoguetou. Ela veio me falar entusiasmada. Ela até já falou, olha, quando a gente vê que os caras estão dando uma do Monk, eu já combinei com o Everton. A gente faz assim. Já lançou a moda dentro do processo. Em parte ela está certa. As observações dela são perfeitas. Eu dei uma opção de dica. Ela não viu tudo, não. Que eu dei 4 temporadas. Ela já viu 1,5 temporada, parece, até o momento. E outra coisa, atualmente tem 7. Tem umas pessoas aí que vão ver se me arranjam mais 3, que eu quero ver também com calma, porque eu não vi todas, não. Agora, vocês vejam então que o Monk tem muita bobagem, igual tudo quanto é coisa de cinema. Mas tem coisas que você pode tirar conclusão de observação psicológica, de consciência, as reações. Se você souber com o tempo, você vai tirar os que não prestam, excluir os exageros, as bobagens que tem, que é coisa de trama, de série. Porque você sabe, série, com o passar do tempo, é igual jabá de caserna, né? Militar. A comida não fica boa, porque faz pra gente demais. E todo dia tem que fazer aquela prataiada danada. Eu não sei, alguém aqui já viu quais são as panelas de um exército? Você já viu? Eu já vi isso tudo. Aquilo dá até medo, né, gente? Se um cara cair lá, ele morre. Agora, dá para enterrar uma porção de gente dentro da panela. Se a pessoa fazer um prato de gente, cabe uma porção de cadáver dentro. Tem uns troços enormes. Então, isso é um negócio, isso aqui é o jabá. Entendeu que a gente fala? Agora, gente, eu falei para vocês que eu ia trazer aqui um livro de uma amiga minha, a Ana Beatriz de Paula. Ela é uma professora e é especialista em processo de português. É minha amiga aí de Curitiba, é aqui do Paraná, é gente boa. Agora, aqui nós temos lá um outro amigo meu, que fez aí uma editora, é o Wilson Pickler, que é meu amigo de muito tempo, da parapsicologia, etc. Tal. Ele fez, então, uma editora que é chamada IBPEX, que é daí de Curitiba. E eles fizeram agora uma série de livros sobre metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira. Esse livro aqui, da minha amiga, a Ana Beatriz, que ela mandou até com dedicatória aqui, eu depois vou entregar agora lá para a holoteca, é o 5º livro aqui. Ó. Aqui tem uma listagem de 8 volumes, esse aqui é o volume 5, que é a compreensão e produção de textos em língua materna e língua estrangeira. Compreensão e produção de textos em língua materna e língua estrangeira. Agora, ó, tem muita coisa aqui que eu assino embaixo. O processo são as coisas que eu estudo mesmo da nossa língua, com a opção de coisa. Agora, esse livro aqui é livro didático primário. Vocês sabem como é que é? Para quem está começando a situação. E é para professores também. Vale a pena essa coleção. Para a pessoa que dá aula e para a turma que está fazendo o livro. Vale a pena ver para ver essa compreensão e a produção de texto no nosso idioma. Agora, vale a pena ver o livro. Eu só quero falar umas coisinhas rápidas aqui, ó, só para mostrar o nível que ela não é boba e ela fez isso com a Alessandra Coutinho Fernandes, que é outra que é doutora no assunto. E o livro é das duas autoras. Agora, só para vocês verem o alcance que eu sei das coisas, daquilo que eu sei do meu lado, que eu assino embaixo, eu vou ler aqui, ó, só um pedaço.
E acreditem, nós usamos as letras presentes no alfabeto utilizado dos romanos no século VII a.C. Ela tem razão. Nós estamos usando as mesmas letras que a gente usava só há 27 séculos. Está entendendo? Uma outra coisa. No caso da escrita chinesa, não há alfabeto, mas os ideogramas, vocês sabem disso. E é muito interessante que, em vez de ocorrer uma simplificação, a língua chinesa, que é o mandarim, foi ficando cada vez mais complexa. De 2.500 símbolos existentes nos anos de 1700 a.C., passou para 50.000 atualmente. Esse é o motivo que a pessoa vai estudar o mandarim hoje, ela precisa no mínimo de 20 anos. Vocês sabiam disso? A alfabetização pelo mandarim são 20 anos. Não, a pessoa não sabe, porque é demais. Agora veja, lá no fundo também eu digo para vocês, é um atraso de vida. Isso é que é o pior da história. Outra coisa que é um atraso de vida é o garfo e a colher. Pauzinho, um atraso de vida. Então veja, o problema do costume, da tradição, da cultura, é muito difícil de renovar. Agora, vou ler outra coisa aqui do livro só para vocês saberem. Atividade aplicada, na prática. Um texto determina 9 funções principais dos componentes visuais. Então, fala o seguinte. Isso aqui é do Field, que ela está repetindo. Ativar conhecimentos anteriores. Esquematizar os pontos principais e secundários do texto. Resumir informações. Enfatizar os pontos centrais. Organizar itens em uma lista, que é o que eu chamo de enumerologia. Aqui eles não dão os meus nomes, não. Eu vou mais fundo em certas coisas. Agora, oferecer reforço visual para um assunto. Explicar visualmente um conceito por meio de fotografia, gráfico ou diagrama. Disponibilizar informações suplementares. Apresentar um resumo dos assuntos principais. Então, isso aqui, por exemplo, todo mundo está escrevendo o livro, devia de ver isso aqui. Está na página 55, Julieta, você que vai ver o livro. Agora, outra coisinha que eu posso mostrar para vocês aqui interessante. Tem aqui as características de textos orais versus características de textos escritos. Então, tem uma listagem, do jeito que eu faço, tem também aqui as enumerações daquele tipo de tabela. Então, ela colocou aqui o texto oral e o texto escrito. Por exemplo, o oral, ele é efêmero, o escrito é permanente. O oral possui características prosódicas, ritmo e pausas. O escrito não possui características prosódicas. E por aí vai. Isso é na página 134. Se você quiser ver o livro, está aqui. Vale a pena ver, o livro é muito bom. Se os outros livros da coleção são todos desse nível, vale a pena a gente ver toda a coleção. Eu estou dando a dica. Depois seria bom, por exemplo, a Kátia Caporali também ver isso aí, que é da área dela. Se a Valana estivesse aqui também, eu ia falar com ela para ver. Que são as nossas gênias da língua pátria, tá certo? Outra pergunta. O senhor disse ontem que a retrocognição é um caminho de acesso para a procedência e a paraprocedência. Tenho lembrança de ter vivido na Itália, no Japão, e estou irmanada com árabes, libaneses e espanhóis. A questão é, a minha procedência é de um povo ou de um país? Não. Primeira coisa, você tem que ver qual é a sua paraprocedência. E aí, vou mandar você para o escambau e liquidar com o assunto. A hora que você souber de onde você veio extrafisicamente, você vai saber qual é a sua etnia real. Eu acho que está claro isso aí, né? Minha paraprocedência está onde nossos amparadores da Conscienciologia estão? Até um certo ponto tem alguma relação? Se a sua paraprocedência é nobre, é boa. Agora, se é pé de chinelo, se é da sarjeta, está danado. Aí não tem amparador. O máximo que vai ter, com muito boa vontade, o que é? Guia certo. Aí a turma já está sabendo o que é. Agora, primeiro seria bom você suscitar uma possibilidade de saber qual é a sua paraprocedência. Com essa, você vai saber que aí não vai ficar complicada entre árabes, espanhóis, ou japoneses, ou italianos, não. Você vai ver de onde você veio mesmo. Que a paraprocedência vai ter uma predominância do processo daquelas consciências, das etnias delas. Isso aí muda tudo.
Eu acho que está mais ou menos claro, né? O pessoal vai entender, né, o que eu quero dizer com isso. Primeiro para a procedência, depois que a gente vai ver a procedência. Porque a vida humana aqui não adianta. Porque, por exemplo, a pessoa vai nascer em Foz. Aqui tem 79 etnias. Ela vai ter, então, na escola, contato com amigos desde a infância, de diversas etnias. Como é que fica? Eu sou de onde? Entende? Então é preciso ver, é a paraprocedência, porque é essa que manda. Nós somos, antes de tudo, para cidadãos e para cidadãs. Depois é que nós somos cidadãos. Por isso que esse negócio de cidadão, antes de mais nada, nós somos cidadãos universais. Faz favor, William, você tem toda a liberdade de expor o seu pensamento. Não? É assim mesmo? Tá funcionando lá? Aí, ó. Tá funcionando agora. Professor, aqui o professor fala na definição, né, aqui a prioridade é a condição de identificação da realidade mais relevante. Estava pensando que sobre isso talvez valesse a pena inserir a inteligência evolutiva, porque ela estaria ligada diretamente a essa identificação. Sei, mas é que inteligência evolutiva a gente fala tudo que diz respeito à evolução. Tudo quanto é lado. Entende? Às vezes, então, senão fica rebarbativo, todo dia a gente está falando. Esse aí eu não falei nada. Parece de inteligência evolutiva, não. Agora, a nossa, o voto Minerva ali, ó, dá rosa, né? a condição final. A rosa. Tá. Tem mais um, então, aí, talvez, se a Rosa achar interessante também. É aquele princípio de que o que não serve mesmo. E também a gente fala muito, mas eu acho que se tratando de prioridade, eu acho interessante seria olhar bom, também. Isso aí ajuda, não há dúvida. Acho interessante. O que mais? Pode ir falando, tem mais. Pode ir falando. Esse verbete é pequenininho, ele não é muito grande assim, não. É o da inteligência evolutiva, o que não serve mesmo. E aí eu tenho uma questão mesmo, professor, aqui. A gente assistiu ontem o documentário ali no Discernimento sobre o Eurípides Barçanufo. E o professor já comentou muito sobre ele. Mas ontem o documentário me chamou muita atenção sobre o serviço dele. E o professor citou algumas vezes que ele poderia ser um desperto. Poderia dar mais informações sobre isso? Hoje ele é um desperto. Na vida dele não foi, não. O caso todo é o seguinte, Eurípides, foi ele que me ajudou. Foi a monja extrafisicamente que ajudou a minha infância, que era atribulada, perturbada por causa do processo de nascimento. E do ponto de vista físico, aqui do povo conhecido mais próximo da gente, quem me ajudou mais diretamente foi ele. É tanto que lá, o meu irmão, quando eu tive aos 9 anos, 1941, a projeção fora do corpo para ajudar meu irmão, foi ele que fez a intervenção extrafísica. Foi o Eurípides. Agora veja, isso foi em 1941. Ele tinha dessomado em 1918 com a gripe espanhola. Está entendendo? Agora, o que se passa? Em vista disso, eu não sabia quem era Eurípides, nem minha mãe, nem meu pai. Quando eu mostrei o retrato que eu fiz, não é o retrato, o esboço da cara que eu vi, o sargento Aristides, que era o marido da médium, que estava lá fazendo a intervenção, lá para ajudar o meu irmão, ele tirou a foto e mostrou, estava igualzinho a figura que eu desenhei. Entende? Então, nós ficamos conhecendo quem era Eurípides. Isso foi em 1941. Eu tinha 9 anos. Então, com o passar do tempo, eu aos 12 comecei a sair lá da minha terra, fui para Uberaba. Sacramento, que é a terra do Eurípides, é perto de Uberaba. Tudo é na área do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, entendeu? Então, o que se passa? Logo com a mocidade espírita, nós íamos muito a Sacramento. Eu conheci a irmã do Eurípides, a sobrinha dele, tudo era meu amigo. Por sinal, tinha uma das sobrinhas dele que fazia um espaguete gelado, que era uma beleza, e nunca mais eu pude comer. Que isso aí era um prato feito pela irmã do Eurípides, que essa sobrinha é que fazia. Essa me ajudou muito lá na comunhão espírita cristã que a gente fundou. E todas essas pessoas frequentavam lá. Agora, quem dirigia lá o educandário Pestalozzi do Eurípides, está entendendo? Era a pessoa também ligada comigo na questão da mocidade espírita. É gente boa, de alto nível. Então, eu tinha contato com a família e as coisas todas. Eu mesmo dei
palestra lá do Pestalozzi, fui lá muitas vezes, desde a época da Mocidade Espírita. Eu era rapazinho, adolescente, já frequentava lá. Porque Sacramento não é muito longe, entendeu? Agora, com isso, a gente viu uma opção de coisa do Eurípides. Eu recebi mensagem dele psicografada, uma opção de coisa assim. Outra coisa, muitas vezes também eu recebi psicofonia dele para ajudar certas pessoas, inclusive da própria família, nessa ocasião. Agora, foi com ele também que eu tive lembrança de uma das primeiras, nesse meu corpo, nessa vida, foi uma das primeiras recordações de retrocognição que eu tive mais antiga, que era um negócio que nós dois tivemos no Egito, entende? E ele, nós fomos iniciados juntos, dentro do processo do Egito. Agora, esses troços do Egito, eles não falam nisso, porque esse negócio é muito antigo. Você sabe, Egito é um dos troços mais antigos que tem por aí afora. 3.000 anos aí, né? Agora, o que se passa? Nessa iniciação, aquilo sempre me impressionava demais, porque eu tinha as lembranças recorrentes. Elas iam e voltavam, entende? Então, com o passar do tempo, eu comecei a ver com mais detalhes aquilo. Agora, eu sei que isso me impressiona há muito tempo, quando eu recomecei a estudar o processo de projeção, antes de vir para ressomar aqui, e eu comecei a lembrar disso. E essa lembrança foi uma das mais, assim, frisantes, que demarcaram meu processo de memória. O caso era o seguinte, havia uma espécie, assim, de local fechado, como se fosse, assim, um lugar arredondado com algumas arquibancadas, mas não era assim, entende? Não era fechado em cima nem nada, aberto. Mas ali tinha um local que ficava uma espécie de caixão de pedra, grande, amplo, mas de pedra, e tinha tampa. Do jeito, por exemplo, uma coisa interessante que eu vejo é que lá na Índia, muitos dos yogas começaram yogi, entende? Os yogis, yogi, eles começaram a usar isso também. Agora, quem lançou isso foi o Egito. Tem uma opção de coisa que saiu do Egito, entende? Agora, o que se passa? A gente era iniciado da seguinte maneira. Eles colocavam uma porção de coisa no corpo da gente, tapavam os buracos tudo com unguento, tinha umas coisas que passavam lá, e você ficava deitado e eles tapavam com a pedra aquele caixão de pedra. E lá dentro você ficava. O ar sustentava a vida da pessoa. Mas agora você tinha que sair de lá e eles ficavam fora da construção. E isso geralmente ao anoitecer. Entendeu? Agora, uma coisa que eu não sei, que devia ter alguma coisa, que eu já procurei procurar isso. Você lembra que eu falei que eu estudei muita coisa do Egito por causa dessas coisas? Que eu queria saber, por causa daquele problema que tem, umas coisas que tem de xerotomia e outras coisas, que a pessoa às 6 horas da tarde, que vai mudando a luz, com aquele negócio todo, que a pessoa fica meio cega, que não enxerga direito. Agora, uma coisa muito estranha é que lá a iniciação era feita ao alvorecer, ao anoitecer, quer dizer, no crepúsculo. Agora, isso é muito estranho, como é que é? Eles deviam ter visto alguma coisa nisso, por que é que chamaram a atenção? Justamente, isso eu nunca achei nada do processo dos egípcios. Agora, estudo, eu tenho um monte de perguntas sobre esse aspecto. Agora, o que se passa? Havia as donas que tomavam conta, que tinham os troços como se fosse, parece os garçons atuais, aquele garçom que chega que tem uma toalha, fica com ele assim, o povo ficava desse jeito para limpar a gente. Então, a gente era levado para lá, tinha aquela fila com aquele negócio todo, e colocava lá dentro. Tampava, e a gente tinha que aparecer lá fora. Agora, lá fora, o que é? Não era aparecer tudo, mas aparecer alguma coisa. Agora, quase sempre, ou aparecia o rosto da pessoa, ou vinha aquela mão assim. Agora, eu aparecia o rosto e a mão, e Eurípides também. Aí, então, nós éramos considerados verdadeiros deuses, porque mostrou que os caras não morriam. Então, foi por isso que teve esse negócio depois, que a pessoa morria, eles queriam conservar a pessoa. Você está entendendo? Agora,
Tem muita coisa do Egito que não explica nada na história. Agora, esse negócio nosso, isso é ó. Eu procurei em tudo quanto é livro que tem para ver se havia um local igual esse com caixão de pedra. Não vi nada, nunca achei nada disso. Estudei tudo quanto foi livro, aí tem um monte de livro sobre essas coisas, não achei nada. Agora veja, o Eurípides entrou e ele foi iniciado antes de mim, e saiu bem, e eu logo em seguida. Agora, o melhor da história, tinha gente que estava me atendendo lá, que eu sei nessa vida, que eu soube nessa vida quem era, daquela época. Um absurdo isso tudo, se você for pensar. Agora veja, eu não sei exatamente quantos milênios são. Você está entendendo? Eu não sei. Agora, isso é muito antigo. Isso aí é tão antigo, igual aquele negócio que eu falo da Inglaterra, lá, da área perto de Stonehenge, lá com aquele, como é que chama? Tinta gel. Quer dizer, o negócio é... Aí não sabe como é que é. Agora, só sei que é muito antigo os negócios, pelas coisas que eram, o jeito do povo. Agora, outra coisa, os egípcios parecem demais, naquela ocasião, aqueles que eu vi, eles parecem mais com certos islâmicos hoje do que os egípcios atuais. Houve então uma mudança nisso. Tem uns islâmicos que parecem mais com os egípcios antigos do que os egípcios atuais. Está entendendo? Não. Isso é a minha observação, fazendo comparações. Agora, então, Eurípides, eu sabia que era ele devido aos negócios que com o tempo, entende? Outra coisa. Quando eu fui deixar o movimento espírita, uma das palavras que eu queria ouvir era ele. Então eu perguntei para ele o que ele achava, porque eu queria fazer pesquisa. Ele falou assim, ó, está na hora, você já deu a sua contribuição, vai cuidar do seu destino, seu trabalho é outro. Agora, ó, quando eu tive o processo do infarto, eu também perguntei para ele. Eu perguntei para ele assim, vem cá, você acha que você suicidou? Lentamente, quer dizer, suicídio lento, porque ele morreu, tinha 38 anos, ele. Por quê? Porque ele trabalhava demais, ele se dedicava ao processo. Então, ele falou assim, olha, você estava no mesmo caminho que eu. Ele apareceu para mim quando eu tive infarto e falou, hoje o nome disso é workaholism, quer dizer, a pessoa que trabalha em excesso. Ele, tudo indica que ele se envolveu com o processo, que trabalhou em excesso. Agora, o povo acha que ele nasceu num dia santificado e morreu no outro dia santificado, mas não tem nada disso. Ele me falou, não tem nada desse negócio não, que ele errou sim nessa questão, porque devia ter vivido mais tempo. Agora, ele era uma pessoa mais fechada, ele era um professor mais assim, retraído, mas era muito bom nas coisas. Existe um poema em prosa que ele escreveu sobre Deus. Você já chegou a ler? Conheço, esse sei. é muito falado, tem até nas biografias dele. É que ele fala o que era Deus para ele. Que ele foi, nas vidas dele depois disso, lá antes de ser Eurípides aqui, ele foi poeta, escritor, fez uma opção de coisa, tem nome na história.